Nos dias atuais, muito se tem falado sobre o Exército Brasileiro. Alguns com pouca ou nenhuma formação, outros com chacotas. É importante ressaltar que o próprio Exército não faz muita propaganda de si mesmo, pelo simples fato de que o mesmo daria munição ao inimigo se revelasse todas as estratégias de guerra. Aqui vamos esmiuçar para vocês histórias, curiosidades e a função do Exército Brasileiro. O que aconteceria no caso de guerra? É possível haver uma intervenção federal? Você sabia que o Exército Brasileiro nos protege de vários perigos diariamente e que os mesmos precisam ser heróis anônimos? Vamos então de uma nova história? O Exército Brasileiro é uma das três forças armadas, responsável no plano externo pela defesa do país em operações eminentemente terrestres e no interno, pela garantia da lei, da ordem e dos poderes constitucionais. O comandante supremo é o presidente da República. Entre 1822 e 1927, o responsável pela gestão do Exército foi o Ministério de Guerra. De 1967 a 1999, passou a ser Ministério do Exército. Desde 1999, na estrutura do governo do Brasil, o Exército está enquadrado no Ministério da Defesa, ao lado da Marinha e da Força Aérea. Em tempos de paz, as tropas do Exército estão continuamente preparando-se para atuar em situações de conflito ou guerra. Além disso, são empregadas para a defesa da faixa de fronteira e para levar alimentos e serviços médicos a pontos isolados do território. Participação e coordenação de campanhas sociais e pesquisas científicas, como as desenvolvidas no Centro Tecnológico do Exército. E garantir a democracia brasileira, apoiando as eleições. Na área da educação, cita-se como exemplo o Instituto Militar de Engenharia. Você sabia que nossas fronteiras estão constantemente vigiadas e que já houve diversas tentativas de invasão? Tal como a Operação Traíra, em que em 1991, um ataque terrorista feito pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, com apoio do exército colombiano, invadiu então o território brasileiro, às margens do rio Traíra, no Amazonas, e atacou de surpresa uma instalação do Exército Brasileiro. Por sorte, possui apenas 17 militares. Morreram 3 militares e 9 foram feridos. Porém, a resposta do Exército Brasileiro foi imediata. Com a autorização do presidente, o Exército Brasileiro invadiu o território colombiano em uma resposta, aniquilando de imediato as forças terroristas colombianas. Nas redes sociais têm circulado vídeos com movimentações atípicas do Exército Brasileiro, que são blindados, caminhões, por rodovias e aeroportos, tal como o Santos Dumont. E além disso, operações de confrontos em regiões de periferia, confronto direto com o tráfico. Lembrando que o Exército não é uma força política, mas obedece uma hierarquia. Sendo assim, toda a ordem e movimentação é dada pelo alto escalão, generais de 4 estrelas. Estamos à beira de uma guerra civil? Bem, não podemos afirmar isso de fato. Porém, o que ocorreria se uma ruptura das instituições ocorrer e o caos social se instalar? Quais seriam as possíveis intervenções militares e como estas ocorreriam? Temos algumas possibilidades previstas na Constituição, que é chamado de intervenção militar ou federal, e a GLO, que é a garantia da lei e da ordem. A intervenção militar é uma ação realizada por forças militares, seja no próprio país, seja contra outro território. No caso interno, a intervenção militar ocorre quando as forças armadas unem-se para intervir no próprio estado.
derrubando a autoridade instituída e tomando o controle do país, como aconteceu em 1964. No caso externo, a intervenção militar ocorre quando uma nação, como forma de atender os seus próprios interesses, ordena que suas forças armadas invadam o território de outra nação soberana, como os Estados Unidos fizeram com o Iraque em 2003. No artigo 142 da Constituição Federal, declara que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Sendo assim, em um caos social é possível ocorrer o emprego das tropas das Forças Armadas em ações de garantia da lei e da ordem, a GLO. O emprego das Forças Armadas em ações da GLO está amparado pela Constituição Federal em seu artigo 142 e pelas leis complementares 97 e 99, 117/04, 3610 e ainda pelo decreto 3897/99. Também é possível que seja acionado o artigo 137. O Presidente da República, ouvindo o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio no caso de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Seja como for, o Exército, juntamente com a Marinha e a Aeronáutica, somente irão realizar atitudes extremas, em último caso, em vista de um caos eminente, vendo que todos os outros poderes falharam em suas atribuições. Sendo assim, se este agir com a força, ele o faz para repor a ordem e a paz social. O braço forte e a mão amiga, como eles próprios se intitulam, estão aí para proteger o país em tempos de guerra e manter a ordem em tempos de paz. Prezemos então pela ordem e o progresso do nosso país. Brasil, pátria amada. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Foi um prazer ter a sua companhia. Até o próximo vídeo. Vamos de uma nova história?